Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Eliane e no vídeo de hoje nós vamos ver as expressões algébricas. Vamos ver mais aquela primeira parte sobre esse conteúdo. Bora trabalhar então? Então, gente, antes de nós entrarmos realmente para esse conteúdo, vocês precisam saber o que são expressões algébricas, tá? Expressões algébricas, elas são expressões matemáticas formadas por números, por letras, né? Por números e letras ou apenas por letras, tá? E essas expressões a gente pode utilizá-las em várias situações, tá? É uma forma genérica, às vezes, de escrever uma determinada situação. Por exemplo, vamos pegar questões de preço. Eu quero comprar biscoitos recheados. Eu ia dizer bolacha, mas eu não posso dizer bolacha porque existe toda uma discussão aí que o certo não é bolacha, o certo é biscoito. Então, eu quero comprar biscoitos recheados de uma determinada marca, né? E eu quero comprar 7 pacotinhos de biscoitos recheados. Mas eu não sei quanto eu vou pagar por esses 7, porque eu não sei quanto custa cada pacotinho de biscoito. Então, vamos imaginar que B seja o preço do meu biscoito. Então, para representar essa expressão que eu quero comprar 7 pacotes de biscoito, eu posso representar por 7B, tá? Então, é uma forma genérica que a gente consegue representar qualquer situação, tá bom? Vamos ver, então, alguns exemplos relacionados a isso em algumas situações onde, então, a gente pode aplicar essas expressões algébricas, ok? Vamos ver, então, algumas situações envolvendo as expressões algébricas, ok? Olha a primeira situação ali. Alice comprou 1 dúzia de bananas, 3 dúzias de uvas e meia dúzia de ovos, sendo B o preço de 1 dúzia de banana, tá? Então, eu vou só pôr aqui. B representa 1 dúzia de bananas, tá? Então, preço de 1 dúzia de uvas. E H, o preço de 1 dúzia de ovos, tá? Tudo é 1 dúzia, o preço de 1 dúzia, tá? A pergunta é, como podemos representar o total gasto por Alice nessa compra, por exemplo, tá? Então, a gente pode representar de tal modo, tá? Ela comprou quantas dúzias de bananas? Comprou 1 dúzia de bananas, então 1B mais, a gente adiciona, porque é mais o restante que ela comprou. 3 dúzias de uvas, tá? Então, 3 dúzias de uvas, tá? Mais meia dúzia de ovos. Meia dúzia, então, vou representar assim, de ovos. A minha letra que representa os ovos é H, tá? Eu não sei o preço que é, tá, gente? O preço, por isso que a gente coloca em forma de letras o preço, a gente não teria o preço, tá bom? Então, essa seria uma das formas de escrever essa equação representando esse problema aqui. Só que aí é muito importante, gente. Quando a gente tem esse númerozinho 1 na frente, tá? Raramente esse 1 aparece. 1B é a mesma coisa que B, tá? Os demais precisam aparecer. 3U mais 1 meio H. Aqui eu poderia também ainda substituir. O que seria 1 vezes H? Lembra que aqui é como se fosse uma multiplicação de frações, tá? 1 vezes H seria H e 2 vezes 1 seria 2. Ou seja, eu poderia ainda escrever dessa forma. B mais 3U mais H sobre 2. Além disso, eu ainda posso, se eu não quero usar uma fração, eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Bananas, né? 1 dúzia de bananas mais 3 dúzias de uvas mais meia dúzia de ovos. Em forma de número com vírgula, número decimal, meia dúzia é igual a 0,5. Então, mais 0,5H. Tá, gente?
Outra coisa bem importante, que a gente já vai ver daqui a pouco também, que vocês precisam saber. 3 dúzias de ovos. Vamos supor que a dúzia de ovos custa R$6. Sempre existe uma multiplicação entre um número e uma letra aqui, ó. Quando não tem nenhum sinal, aqui já tem o mais, B mais, aí é mais, tá? Agora, quando não tem nada, nenhuma operação, simplesmente dessa forma, isso é a mesma coisa que 3 vezes U. Então, pode estar escrito 3U, como está aqui, ou 3 vezes U. Então, é muito importante vocês, desde já, saberem isso. Isso aqui é a mesma coisa, ok, gente? Vamos ver o nosso próximo exemplo aqui, ó, relacionado a expressões algébricas. Para determinar a diferença entre o dobro de um número x e o triplo de um número n, podemos usar a seguinte expressão algébrica. Primeiro, como é que eu sei qual é o dobro de um número qualquer que seja? Toda vez que eu quero o dobro de um número, eu multiplico esse número por 2. Se eu quero o dobro de 10, 10 vezes 2, 20. Se eu quero o dobro de 50, 50 vezes 2, 100 e assim por diante. Então, o dobro de um número quer dizer 2x. O triplo de um número n, triplo de um número, eu calculo 3 vezes o número, então, que eu pretendo. No caso, aqui seria n, tá? Toda vez que aparece assim, então a gente vai escrever dessa forma: 2 vezes x, qualquer número que seja o x, tá? Se eu multiplicar por 2, eu sempre terei o dobro. 3 vezes o n, qualquer número que seja o n, eu sempre vou encontrar o triplo, tá? Só que o que diz aqui ainda? Para determinar a diferença. O que é diferença na matemática? Menos. A diferença entre o dobro vem primeiro, e o triplo, tá? Então, a diferença entre o dobro de x, 2x, menos o triplo de um número n. Então, essa é a expressão que eu escrevo para representar esse probleminha aqui de cima, tá bom? Ao invés de escrever tudo isso aqui, eu posso representar toda essa escrita aqui dessa forma, 2x menos 3n. Isso aqui é a forma matemática de escrever tudo que está escrito aqui, ok? Agora, vamos ver algumas observações, algumas coisas bem importantes relacionadas a expressões algébricas que vocês precisam saber, tá? Então, o que é o 5 vezes A? 5.A é a mesma coisa que 5A. Eu já tinha explicado ali em cima. Então, pode aparecer 5 vezes A, que é bem raro, ou aparece só 5A. É mais comum aparecer dessa forma. Ou então, vamos pegar outros exemplos. 3A, 50... B, tá? Quer dizer 50 vezes B. 117, C, quer dizer 117 vezes C e assim por diante, tá? 1B sempre vai ser escrito em forma de B, tá? Eu não vou escrever 1B, esse 1 raramente, quase nunca aparece. Toda vez que eu tenho uma letra sozinha, C, quer dizer que é 1C, tá? Então, sempre numa letra que não tem número na frente, quer dizer que esse número é 1. Pode acontecer também isso aqui, tá, pessoal? De ser menos B. Quando é menos B, então quer dizer que o número que está na frente seria menos 1B, tá? E assim por diante. Mas quando é positivo, quando não tem nenhum número na frente, quer dizer que esse número é 1, tá bom? Então, raramente está escrito 1B, geralmente é B, C, D, X, infinito, tá? Próximo, o quadrado de um número x. Como é que eu represento um quadrado de um número x? O quadrado de um número x é isso aqui. Quem é o número x? Não sei. Pode ser 2, então 2 ao quadrado é 4. Pode ser 10, 10 ao quadrado é 100. E assim por diante, tá, gente? Então, algebricamente, eu vou representar o quadrado de um número x por x ao quadrado. O dobro de um número x. Como é que eu represento o dobro de qualquer número? Número x, 2x. 2 vezes qualquer número sempre vai me dar o dobro. A metade de um número A, metade é isso aqui, 1 meio A. Ou eu posso, como eu já expliquei acima, 1 vezes A é A dividido por 2, tá? Então, a metade de um número A, tanto faz se meu A é 10, 10 dividido por 2 é 5. Tanto faz quem é meu A ali, tá? A terça parte de um número B. Quando eu quero terça parte, eu pego B dividido por 3,
tá? Só isso. A quarta parte de um número qualquer. Ah, agora não tá me dando a letra, então eu vou escolher a letra, vou escolher y. Se eu quero a quarta parte, é pegar esse y e dividir por 4. Pronto. A quinta parte de um número c. C dividido por 5. Quinta parte. O produto de dois números, de novo, não tá me dando quem são esses números, não tá me dando a letra. Então, eu vou escolher, vou pegar x vezes y. É assim, ou eu ainda posso escrever x vezes y. Lembrando que entre duas letras, quando não tem sinal, já tem uma multiplicação ali, tá? E encerrando a diferença entre os números a e b. Diferença menos, tá? Por isso que é importante vocês conhecerem os termos. Aqui em cima era produto. Produto vem de multiplicação, diferença menos, tá? A diferença entre A e B. Na diferença ali, ó, quando é subtração, eu não posso inverter a ordem. Quem vem primeiro? O A, então é A menos o segundo, B. Quando a diferença é uma letra menos a outra letra. Ok, pessoal? Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas expressões algébricas. Quais são os termos dessas expressões? Essas expressões algébricas são formadas por uns grupinhos, ó, que são sempre separados por adições ou subtrações, tá? Então, nós temos esse grupinho aqui é um termo, tá? E esse grupinho aqui seria um outro termo, o segundo termo, ou tanto faz qual deles, né? Esse primeiro caso aqui, que não tem letra, se chama termo numérico, tá? Que ele é composto apenas por números. Estão vendo que não tem nenhuma letra aqui? Tá? É apenas o número. Esse grupinho, então, esse termo aqui recebe o nome de termo numérico. Já esse segundo grupinho aqui, que tem números e letras, tudo junto, é considerado meu termo algébrico. Tá? Então, é importante vocês saberem disso. Aí, esse termo algébrico, agora, nós temos mais uma coisa para identificar aqui. Vou pegar 7xy ao cubo. Aqui, nós ainda temos duas situações. Ó. Nós temos o coeficiente e a parte literal. O que seria o coeficiente? Coeficiente é o meu número, que vem antes dessas letras, no caso. O número sempre está escrito bem antes. Esse aqui não tem nada a ver com isso, tá, gente? Isso aqui é um expoente da minha parte algébrica, da minha parte de letras, por exemplo. Então, o meu coeficiente é esse carinha aqui, o 7. Ok? Esse carinha aqui, todo grupinho formado pelas letras, recebe o nome de parte literal. Ou seja, a parte das letras, tá? Por que o trezinho aqui do y entra junto? Porque, gente, ó, o que é esse y ao cubo? Isso aqui seria a mesma coisa que x vezes y vezes y vezes y, tá? Então, por isso que isso faz parte da parte literal, ok, pessoal? Vamos pegar alguns outros exemplos agora relacionados a isso aqui. Só pegar aqui, por exemplo, se eu tenho o número menos 3 xw ao quadrado, quem é meu coeficiente? Preciso identificar quem é meu coeficiente, tá? É o número. Isso já foi colocado ali em cima. Mas como é que eu vou representar esse número? Gente, o sinal entra junto. Tá, por que não foi colocado aqui em cima? Porque um número sem o sinal, ele já é positivo automaticamente, tá? Então, quem seria meu coeficiente aqui? Menos 3, tá? E quem seria a minha parte literal ali? Parte literal, a parte das letras, então, exatamente como as letras estão. X, W ao quadrado. Próximo exemplo aqui. Y meios, tá? E agora, quem é o meu coeficiente nessa situação? Eu escrevi errado, coeficiente. E a minha caneta parou de escrever, bem na hora, né? Então, deixa eu consertar aqui. Meu coeficiente aqui, tá? Quem seria meu coeficiente?
Primeiro, quem é o número que está antes do y quando não tem? Número 1, tá? Então, meu coeficiente é 1 e esse dividido por 2 também faz parte, tá, gente? Então, 1 meio, esse é o meu coeficiente, tá bom? E a minha parte literal, então, quem vai ser? A letra Y. Ok, pessoal? Então, gente, como vocês viram ali, as expressões algébricas são expressões matemáticas que a gente usa, mas a gente consegue usá-las de uma forma geral, né? Eu não preciso sempre identificar qual é o número que eu tô procurando. Por exemplo, se eu quero o dobro de um número, eu não preciso pôr qual é o número que eu tô procurando. Se eu colocar lá 2x, é 2 vezes o x. Qualquer número que representa o x, se eu multiplicar por 2, eu vou estar encontrando o dobro desse número aí, tá? Então, é uma forma mais geral que a gente consegue escrever qualquer expressão matemática ali. Triplo de um número, a diferença entre dois números, enfim, tá? Espero que esse vídeo, então, ajude vocês a fazerem as atividades de vocês. Tenham uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Beijo!